Estamos de volta para dar continuidade à nossa aula de redes de computadores. E aí vinha eu contando para vocês a história da internet. E a gente percebeu que a história inicialmente teve a questão sobre a Guerra Fria ali travada entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essa guerra entre esses dois, era necessário que os Estados Unidos, eles perceberam que eles precisavam ter uma rede forte que pudesse sobreviver até mesmo sob ataques nucleares. E nessa intenção, eles começaram o projeto da ARPA, ou futuramente se transformaria na ARPANET. E aí, de pouco a pouco, ligando universidade a universidade dentro do estado dos estados dos Estados Unidos, fazendo essa conexão entre essas várias universidades, é que foi criada ali, em cada nó, ali os diversos nós, foram criadas justamente essa rede. Em 1970, já tínhamos ali uma média de 15 desses nós já instaurados ali, eles passando, conseguindo atravessar inteiramente o país dos Estados Unidos ali, já estava totalmente conectado ali de um ponto a outro por essa rede. E aí agora, vamos entender um pouco qual seria a evolução natural da ARPANET, qual seria a evolução até mesmo no uso dos protocolos dentro dessa rede e como ela chegou a ser a internet aberta que temos hoje em dia. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui no nosso assunto. E aí eu terminei falando na primeira parte sobre o processador, o primeiro processador criado ali pela Intel. Isso foi falado até na aula da semana passada, que o Intel 4004, que foi desenvolvido pela Busicom para calculadoras, mas o que ele tem de grandiosidade em si é a questão de eles conseguiram concentrar em uma só placa tudo aquilo que normalmente ficava espalhado em aquilo que chamamos hoje em dia de placa-mãe. Todo o processamento ficava espalhado. E desse modo, conseguiu se concentrar em um só ponto. Em 73, são montadas as primeiras conexões internacionais com a ARPANET, através da Inglaterra, na Universidade do Colégio de Londres, e na Royal Radar Establishing, lá na Noruega. Então, os Estados Unidos, essa rede já conseguia fazer conexão com outras instituições fora dos Estados Unidos. Então, foi as primeiras conexões internacionais. Em 74, a BBN inaugura o Telenet, o primeiro serviço comercial conectado à ARPANET. Então, aqui, podemos dizer que deu-se o primeiro passo para a internet ficar aberta para o que conhecemos hoje em dia. Porque até esse momento, ela era uma rede fechada de militares e era uma rede fechada junto a universidades. Para que você pudesse utilizar alguma coisa sobre a internet, sobre a ARPANET, você necessitaria estar dentro dos nós, dentro de uma dessas universidades. E o Telenet foi justamente o serviço comercial, abrindo isso para empresas, para o setor privado e abrindo para pessoas interessadas em utilizar esse serviço. Então, quem eram contratantes privados da ARPANET decidiram criar uma versão ali do setor privado. Janeiro de 75, a Telenet Communications Corporation anunciou que havia adquirido o capital de risco necessário após uma busca de 2 anos e que em 16 de agosto do mesmo ano começou a operar a primeira rede pública de comutação de pacotes. Então foi a primeira rede aberta. Quem interessasse, empresa, pessoa, quem interessasse, poderia fazer conexão a essa rede. Ela ficou aberta. E isso cresceu os olhos de alguns estudantes, cresceu os olhos de alguns curiosos, como é o caso do Steve Jobs e do Steve Wozniak, que ali em 76 estavam começando o projeto que lançaram o Apple I. Isso foi falado em aulas anteriores. E a gente sabe que um dos maiores sonhos do Steve Jobs era justamente levar computadores para todas as casas. Ele imaginava que todas as casas deveriam ter um computador e era necessário
é que as pessoas tivessem interesse por essa máquina. E a visão da internet, a conectar várias máquinas, era sem dúvida nenhuma algo que engrandeceria o uso dessas máquinas. Em 77, a Theorynet liga 100 pesquisadores via e-mail. Esta é a primeira lista de discussão na rede. Theorynet foi uma lista de discussões, hoje que a gente pode dizer que é justamente algo bem próximo ao Reddit, que temos nessa rede, a Reddit, um fórum de discussão. E nesse fórum de discussão, a Theorynet ela tinha essas discussões via e-mail. O objetivo da lista de discussão era debater um assunto via e-mail, correio eletrônico. Já existiam os primeiros protocolos de correio, com os participantes cadastrados nessa lista, configurando-se numa comunidade colaborativa virtual que se reúne em torno de interesses bem determinados e operam via e-mail como forma de contatos. Então a Theorynet ela era nada mais do que um fórum de discussão, onde neste caso ali eram pesquisadores, percebam que tínhamos 100 pesquisadores ali nessa rede, e podemos dizer que a Theorynet seria os primeiros passos para o que hoje a gente vê nas redes sociais. O primeiro conjunto de pessoas que estavam ali unidos com um só intento para falar sobre algo. Então seriam os primeiros passos das redes sociais. Em 77, Paul Allen e Bill Gates desenvolvem o BASIC para o computador Altair 8800. Nasceu ali a Microsoft. O Apple II também foi lançado ao público, bem com mais memória, mais acessível ao público. E com a chegada tanto do Apple II e o Altair 8800, fez com que os computadores chegassem mais próximos à população. Além de, é claro, que é o desenvolvimento do BASIC. A linguagem BASIC, criadas ali pelo Paul Allen e o Bill Gates, a gente sabe que era justamente o início, isso falado em aula anterior, foi o início da programação. Pessoas poderiam reprogramar o computador. Diferente de computadores que até esse momento que sua empresa chegava com aquele computador, ele tinha aquele programa e era só aquilo, não poderia mudar nada. Com isso aqui, eram os primeiros computadores que poderiam receber programação, você poderia gerar até mesmo um algoritmo. Na aula anterior, eu cheguei até a dizer que mais ou menos ali meados da década de 80, foi quando a linguagem C, aquela que vocês aprenderam aí com a professora Amanda, foi instituída, foi criada ali na década de 80. Pois os primeiros computadores que recebiam programação, os primeiros computadores programáveis vieram mais ou menos ali no finalzinho da década de 70. E aí, em 1980, a gente tem a CompuServe. CompuServe foi um dos primeiros serviços online a disponibilizar conexão à internet em nível internacional e também responsável pela popularização de trocas de figuras, tendo sido a empresa criadora do formato GIF. O que temos de importante aí com a CompuServe? Quero que vocês percebam o seguinte: até esse momento, a internet, do jeito que conhecemos, estava bem distante, porque a gente não tem um código HTML. As páginas, elas não são nem próximas do que temos hoje em dia. As páginas que a gente tem naquela época, em 1980, seriam aquelas páginas bem próximas do que vocês veem quando estão criando um algoritmo na linguagem C. Só aquela telinha que tem só letrinha, tela preta com aquelas letrinhas. Então não tinha imagem, não tinha animação, não tinha nada. Mas a CompuServe, ela criou esse primeiro serviço, esse serviço que você instalava ali na sua máquina, que é algo bem próximo que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Tempo de conexão, você se conectava à internet, e nessa conexão à internet você poderia utilizar e-mail, você poderia fazer ali receber, porque ele estava conectado, receber de alguns fóruns notícias, você receberia informações sobre educação, você receberia sobre entretenimento, ou seja, bem próximo do que a gente tem hoje em dia na internet, o que vocês buscam. Quero saber um pouco mais sobre música, sobre arte, quero buscar um pouco sobre jogos. Então, tudo isso, questão finança,
Olha, shopping. Lembrando que esse shopping aí, vendas, não era nem próximo do que a gente tem hoje em dia, não. Você não comprava nada online. Aqui era só praticamente mostrando tudo aquilo que você poderia encontrar presencial quando você fosse a alguma loja como essa. Estaria mostrando o endereço da loja, você poderia ir lá e encontraria aqueles produtos, mas nada estava sendo vendido diretamente pela internet. Então mas com isso, diferente daquela telinha preta onde só tinha letrinhas, isso aqui era bem mais animado. A gente conseguia perceber os movimentos através de GIF, aquelas imagens com movimento, mas existia ali já alguma coisa. Lembrando que aí era muito distante do que temos hoje, porque o código, a linguagem, o HTML ainda não existia. A internet do jeito que temos hoje em dia ainda não existia. Mas isso aqui era o início de uma internet mais amigável, uma internet que chamava mais a atenção do público comum. Esse projeto da CompuServe fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a empresa, a CompuServe, foi comprada pela HIR Block. A HIR Block é uma empresa americana de preparação que trata a questão sobre impostos. Ela trabalha hoje principalmente ainda com impostos. Ou seja, algo totalmente diferente do caminho que a CompuServe faria, que ela estava fazendo, mas ela comprou isso ao perceber que ali seria um grande investimento. Em 81, foi lançada ali a BitNet, uma rede cooperativa chamada BitNet, Because It's Time Network, inicia na City University de Nova York, oferecendo correio eletrônico, servidores de lista e transferência de arquivos. Então você poderia utilizar a conexão com outras máquinas para transferir algum arquivo. Você tem um arquivo aí de texto, você queria transferir para alguém, você poderia puxar, ler artigos de outras pessoas. Você poderia participar de servidores de listas, como fóruns de discussão. Você poderia enviar e-mails. Então, isso tudo veio junto com a BitNet. E a BitNet ela se tornou uma alternativa para o que tínhamos da internet, a ARPANET, até aquele momento. E a gente tem que entender o seguinte, que quando se fala em cada uma dessas redes, BitNet, quando se fala de ARPANET, eram redes à parte. A gente não tinha uma visão ainda, uma internet toda conectada como temos hoje em dia. Mesmo que a gente diga, na minha cidade tem uma rede, essa rede, uma rede MAN, está ali funcionando, mas ela está conectada, ela faz parte do resto da internet. Diferente do que tínhamos aqui. Se você tivesse na BitNet, você não conseguiria fazer conexão com a ARPANET. São redes diferentes. Você escolheria ali, eu quero utilizar a BitNet ao invés da ARPANET. Tem coisas mais interessantes. Você assinava esse pacote, já que era algo mais comercial. Em 81, a IBM entra no mercado dos computadores pessoais com o PC, o IBM PC. Ele vem com o DOS e um sistema operacional baseado no CP/M. Para poupar tempo e poder entrar logo no mercado de computadores pessoais, a IBM resolve licenciar o DOS de uma pequena empresa chamada Microsoft. E aí vocês devem lembrar que eu contei essa história aí para vocês, que o IBM PC, ele veio justamente ali, os primeiros passos do IBM PC, veio junto com a Microsoft, de Bill Gates, que trabalhava junto à Apple, e ele levou até o sistema operacional dele para trabalhar junto ali no lançamento desses computadores. O IBM PC já trabalhava ali com o modo de edição, o modo de programação, então você poderia criar um novo programa, você podia gerar codificação direto nele, e isso agradou muito as pessoas, o público comum que queria estudar a computação, queria estudar, entender um pouco mais sobre a informática. E aí, o IBM PC já era o primeiro pensar de fazer a conexão utilizando esses servidores para a internet. Em 82, o nome internet, agora sim, agora eu posso parar de falar só ARPANET e começar a dizer internet, porque o nome internet começa a ser utilizado para designar as redes que utilizam o conjunto de protocolos, o TCP/IP. No caso aqui, gente, a gente vai ter uma aula só para falar, uma aula não, mais do que uma, porque o TCP/IP tem muito que estudar sobre ele. O modelo TCP/IP, ele é uma pilha de protocolos. Então, quando eu falo protocolo TCP/IP, não é só um protocolo, é uma pilha de protocolos. Ou seja, é um conjunto de vários protocolos.
Junto a eles tem o protocolo TCP, o DP, tem o IP, esse SMP, tem vários ali, TCP, tem vários deles ali, gente. Vários protocolos que formam esses protocolo para comunicação, protocolo para envio de dados diretos como o FTP, protocolo para e-mail. Então tem vários protocolos aí que fazem parte dessa pilha. A gente vai entender ainda como eles funcionam e qual é a regra deles funcionarem para que uma máquina possa se comunicar com a outra. Essas pilhas, essa pilha de protocolos, elas trabalham através de camadas. Vocês percebem ali que eles têm 4 camadas, um computador é formado com essas 4 camadas, onde cada camada ali é onde tem os protocolos a trabalhar. Existe o modelo também, um modelo chamado modelo OSI, que ele é muito mais didático do que o TCP/IP. O TCP/IP é o que realmente utilizamos hoje em dia nas transmissões dentro das nossas máquinas. E o TCP/IP ele é de grande importância no mundo das redes. Por isso que não é à toa que ele é estudado aqui, juntamente no mundo das redes, aqui no nossa disciplina de redes. E aí, nesse caso aí, foi em 1982 que o TCP/IP, ou protocolo, a pilha de protocolo, esse conjunto de protocolos, o chamado TCP/IP, começaram a ser utilizados em todas as máquinas, acabou se transformando em algo não como uma obrigação, mas um caminho natural de uso de redes dentro das máquinas. E aí, com isso, a ARPANET acabou ganhando o nome Internet. Vocês vão perceber que Internet é justamente dentro do TCP/IP a camada que trata os pacotes de dados de comunicação. Então, a gente tem ali nas camadas a aplicação, a de transporte, a internet e a de rede. A de internet é justamente a que faz o tratamento dos pacotes. Quando você envia uma mensagem, quando ela se transforma em uma caixinha, vamos chamar assim, um pacotinho, quando ela se transforma, é justamente na camada de internet. E é por isso que a grande rede, a ARPANET até esse momento, ganhou esse nome de internet como um todo ali em 82. A gente vai lá na aula, quando a gente estiver falando sobre TCP/IP, bem mais adiante, aí vocês vão entender o que cada camada dessa faz e até qual a importância da camada chamada camada de internet. Em 83, a gente for pensar a questão do que o governo, o que os Estados Unidos, o Departamento de Defesa queria no início, acabou meio que sendo desvirtuado. Porque o que eles queriam? Eles queriam uma rede segura que não utilizasse as redes telefônicas que eram abertas. Eles queriam uma rede segura que aguentasse até mesmo uma guerra nuclear e que essa rede fosse também impenetrável, não ficasse aberta ao público. O problema é que a ARPANET, ela chegou o momento de ficar comercial. Ela foi aberta e ela estava aberta ao público. Então, com isso acabou meio que desvirtuando o caminho que foi destinado inicialmente pela ARPANET. Então, a rede, mais uma rede alternativa à ARPANET, a ERNI, começa a funcionar com o financiamento da IBM. Então, teve mais uma rede, mais uma nova rede a funcionar ali. Teve a BitNet e agora a ERNI também funcionando. A ARPANET é dividida entre uma rede acadêmica, que já existia, e uma outra de uso específico da área militar. A da rede acadêmica poderia ser acessada pelo público comum, mas a militar não, essa é fechada. O protocolo de transporte utilizado na ARPANET, NCP, ele foi substituído pelo TCP, ou seja, até aquele momento eles utilizavam um protocolo próprio e aí substituíram isso. Estações de trabalho começaram a ser fornecidas com software de rede IP, a maioria pela Berkeley Unix, o 4.2, o BSD. Quando vocês estiverem aí nas aulas de sistemas operacionais, a professora Amanda deverá falar para vocês um pouco mais sobre o Unix ou o BSD. Vocês vão falar um pouquinho sobre esse sistema operacional aí, que deu início, que ele praticamente é a base dos sistemas operacionais que a gente tem hoje em dia. Então, deixa aí com ela vai falar um pouco mais sobre isso para vocês. Mas aqui no nosso caso, então, todas as regras de comunicação entre máquinas começaram a mudar para o modo TCP, a pilha utilizada pelo TCP. E a rede ARPANET foi dividida ali entre a ARPANET e a MILNET.
sendo que a Milnet é fechada. Pessoal, até mesmo aqui dentro do Brasil, aqui, nós temos uma rede também, uma rede de militar, uma rede fechada, uma rede de defesa. Então, todo o país acaba tendo ali em si uma rede mais fechada, uma rede de defesa. Que essa rede ela serve justamente para que haja a comunicação e a segurança entre, por exemplo, documentos privados do governo, documentos do Estado, eles não podem cair na internet. Imagine só algo como um projeto do governo, algo como um projeto de tecnologia, ser enviado pelo e-mail comum aqui, que nem a gente. Não pode, eles têm que ter uma segurança mais fechada quanto a isso. E aí, por esse motivo, lá nos Estados Unidos, ali em 83, foi dividida e criada a Milnet. Em 84, os números de servidores na rede chega a 1000. Já tínhamos essa quantidade de servidores. Lembrando que servidores, quando se fala de servidores, não é os computadores como todos, mas servidores é aquela máquina que o nome já está dizendo, ela serve, ela tem arquivos. É uma máquina como aquelas máquinas principais dentro das universidades, que teriam os artigos dos professores, que teriam programas. Então a gente já chegava a esse número de 1000 em 1984. Além disso, era 1000 utilizando DNS. E do que é esse DNS? Mais adiante a gente vai aprofundar nessas siglas, entender um pouco mais sobre elas. Mas o DNS, o Domain Name System, é o nome que uma máquina recebe dentro de uma rede. Então, quando você acessa, você está acessando uma rede ali, tá, em algum momento. E aí eu vou fazer uma conexão. Conectei e recebi esse número aqui, ó, 192.168.112. Vocês já devem ter percebido que quando vocês chegam em qualquer rede, vocês se conectam com o seu celular, vocês recebem um número IP, algo próximo a isso aí, uma rede desse tipo aí, um número desse gênero. Quando você recebe esse número, esse é seu endereço naquela rede. É o endereço de internet, é o seu endereço dentro daquela rede, daquela máquina. O que acontece é que, imagine só se você, todo computador tem o seu endereço, mas você, para acessar qualquer endereço, fosse obrigado a lembrar do número dela. Eu pergunto para vocês, se vocês sabem, vamos pensar aqui em um site aqui, o site do governo. Vocês sabem qual é o número do IP da máquina, do servidor do site do governo? Eu não sei. Eu não lembro. Se a gente fizer uma pesquisa pela internet, é bem provável que a gente vai achar. Porque isso não é fechado, não é escondido. Por quê? Porque, na verdade, esse número aí, número IP, ele deverá ser trocado, modificado, pelo um DNS. Você recebe um DNS. Esse DNS é um número para busca. Então, quando você fizer uma busca, eu quero encontrar o site do governo, você procuraria no Google algo como site do governo. Se eu quero procurar as lojas americanas, eu não vou procurar um número, eu vou procurar lojas americanas. Algo desse tipo. Eu quero procurar um site do canal aqui, o canal Educação. Eu vou colocar lá no Google canal Educação. E os resultados vão mostrar justamente o endereço, o DNS desse site. Então, o DNS é justamente isso, é algo mais para se aproximar mais a nós, seres humanos. Então, nesse momento, em 1984, a gente percebe que já tínhamos 1000 servidores aí desse tipo, utilizando o DNS. Era uma internet que estava cada vez ficando mais amigável. É fundado o serviço online Prodigy, que a partir de 1988, mais adiante, se tornaria um grande shopping e centro de entretenimento e informações virtuais. O serviço Prodigy, ele trouxe ali junto a si vários outros serviços junto à internet. Em 85, foi registrado o primeiro domínio .com, de empresa, da empresa de informática Symbolics.com. Foi o primeiro domínio com .com, o primeiro site com .com lançado ali na web. Vocês percebem o seguinte, eu tenho ele aqui, a carinha dele ali lançado em 1985, e essa mesma empresa Symbolics hoje em dia, a gente tem do outro lado ali, ela como está hoje em dia. Vamos lembrar que até essa data aí, a gente não tinha ainda a codificação HTML. Se você fosse acessar algum site, as informações, você teria que basicamente baixar tudo aquilo daquele site para a sua máquina.
Por isso que qualquer acesso, até pela velocidade da internet naquela época, o acesso a uma simples página como essa levava um tempo a mais para fazer um carregamento. Principalmente se as páginas tivessem imagens, como vocês veem aí o globo terrestre, ela teria muito mais tempo para carregar, demoraria muito mais. Em 85 foi lançado a fundação, foi lançada a AOL, a fundação, houve a fundação da América Online, a AOL. A AOL, originalmente conhecida como América Online, e estilizado como AOL, é um portal e um provedor de serviço online situado ali em Nova York, parte de Utah, com a divisão da Verizon Communication. O que tem de importante ali em 85 com a criação da AOL? Até esse momento, continuo a falar, não temos protocolo HTML, não temos nem de perto o que temos hoje em dia na internet. Então, quando você comprava um computador, tem um IBM PC. Como você vai acessar a internet? Para acessar a internet, você deveria ter ali o seu modem, fazer essa conexão, uma rede telefônica, e para que você tivesse alguma imagem, recebida a imagem, você normalmente assinava o serviço como o da AOL, e a AOL te oferecia um CD. Este CD você colocava no seu computador e ele gerava ali, através do que está dentro do CD, as imagens, como vocês estão vendo aí na tela. Ele gerava isso. E aí facilitava, transformava essa internet em algo mais bonito. Você quer mandar algum e-mail, tá? Aqui, ó, leitura e escrita de e-mail. Quer mandar um e-mail? Ficaria bem mais bonito do que você ter que acessar o site para mandar um provedor, um servidor de e-mail para mandar. Aqui você já facilitava para você e transformava essa internet em algo bem mais belo. Além de, nessa época aqui, você para encontrar notícias de esporte, notícias, entretenimento, ou até mesmo jogos, tudo isso vinha diretamente no CD. Então você comprava esse CD, vinha esse pacote completo, que ele anexado à internet, quando você abria esse CD com o seu computador ligado à internet, ele acabava alimentando os sites, vamos chamar assim de sites embutidos dentro do seu CD, desse CD, dessa máquina, e fazia com que ficasse mais divertido acessar essa rede. Também em 85, William Gibson lança o já clássico de ficção científica Neuromancer, no qual cunha a expressão cyberespaço. Então, até esse momento, ninguém tinha utilizado este nomezinho cyberespaço. Nessa história aí, nessa ficção científica, é falado justamente desse gênero cyberpunk, a utilização de um mundo virtual, onde ali é falado sobre esse cyberespaço, um espaço cibernético, um mundo virtualizado. Foi a primeira vez que alguém falou sobre esse conceito. E é daí que vem justamente essa nomenclatura, esse nomezinho aí, cyberespaço. Em 85, a Microsoft lança ali o seu Windows 1.0. Vocês devem lembrar, quando eu falei um pouco sobre a história da Microsoft, como ela foi criada, como ela trabalhou, os seus criadores trabalharam ali junto com a Apple, junto com a IBM, e que a Microsoft, até hoje em dia, ela produz principalmente software. A área dela não é necessariamente hardware. Ela já fez algumas tentativas, até mesmo como o Windows Phone, a criação de celulares e tal, mas a gente percebe que o foco dela sempre, o sucesso dela vem na criação ali de softwares. E aí, em 1985, ela lança ali o Windows 1.0. Agora, nesse momento, era realmente um sistema operacional com o nome Windows. A gente viu que esse mesmo sistema foi a base do que foi gerado lá dentro do sistema da IBM, e a Microsoft lançando o Windows 1.0, ela deixava aberto que ele pudesse ser instalado em computadores que tinham sua base ali como DOS. Ou seja, se você comprasse algo como um IBM PC, se você comprasse algo como clone PC, você poderia fazer a instalação do sistema da Microsoft no seu computador, substituindo o sistema que vinha naquela máquina. Nesse sistema a gente consegue perceber que ele já tinha a questão de funções como escrita e até mesmo a questão sobre imagens, utilizando aí o Paint. Ainda eram pouquíssimas cores, vocês percebem aí que umas cores bem mortas, bem paradas, mas era o início também
da condição, porque os computadores ali em 1985 também se utilizavam poucas cores, as variações de cores eram mínimas. Em 86, a NSFNet cria um canal de alta velocidade para conectar 5 centros de supercomputação. O resultado é uma explosão no número de universidades conectadas. Então, até esse momento, a gente tinha aquelas principais universidades conectadas a essa rede, a grande internet, mas ainda era principalmente os principais nós eram essas universidades. Com a NSFNet criando esses canais, ela criou esses canais de conexão, é a virtualização de canais, é justamente a utilização de canais multimodo, a gente vai falar isso bem mais adiante aí. Esses tais canais conseguiram conectar diversas outras universidades. Então, aquela rede que já funcionava, ela aumentou a quantidade de pessoas conectadas, de instituições conectadas. Também ali em 86, o primeiro Freenet, serviço gratuito de acesso à rede. É criado no estado de Cleveland. Surge o IETF, Internet Engineering Task Force, que é justamente um instituto, uma instituição que tenta levar justamente a internet a muito mais localizações. Até esse momento, em 86, utilizar a internet, seja pela ARPANET, seja pela BitNet, qualquer uma delas era algo que era caro, não só pelo uso dos computadores. Os computadores já eram caros naquela época ali, mas era a questão de você ter que assinar serviços de internet também eram muito caros. Então foi o início da utilização da internet gratuita. Lembrar também o seguinte, que até hoje em dia, se você vai utilizar a internet, você tem que ter, é claro, a sua conexão, seu provedor, né? Nem necessário hoje em dia mais ter uma rede telefônica, você não precisa mais ter assinatura telefônica, mas você precisa assinar o provedor, fazer essa conexão, o uso dos aparatos dele, mas para que você saia saltitando entre as diversas redes dentro da internet, entre os diversos sites, você não paga taxa por isso. E antigamente era muito fechado, tinha vários desses serviços que eram fechados, que eram só assinantes. Então a Freenet, ela abriu essa condição aí, iniciou esse passo de deixar a internet mais acessível. 87. O número de servidores da internet chega a 10 mil. O número de servidores da internet chega a 10 mil. Enquanto na BitNet o número chega a 1000. E aí a gente já começa a perceber o seguinte, a internet como um todo, ela sendo internacional, ela estava crescendo muito mais, um volume muito maior, a gente vê aí pelos gráficos, do que a questão da BitNet. A BitNet, a gente vê aqui, que é esse gráfico aqui, esse azul claro, a gente vê que a questão de uso dela foi decaindo com o tempo, ela foi diminuindo com o tempo. E o acesso da internet continuou a crescer em outras redes. E isso era justamente a questão da internet incluindo essas outras redes. Porque todas elas utilizavam o protocolo de pilha, o TCP/IP. Então, incluir essa nova rede acabou se transformando em algo bem mais fácil. Só que em 88 aconteceu um grande fato. O primeiro worm que atraiu grande atenção foi o Morris Worm, ou seja, foi um primeiro, não só um vírus, mas um worm. Ele foi escrito por Robert Tappan Morris no Laboratório da Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele foi iniciado em 2 de novembro de 88 e rapidamente infectou um grande número de computadores pela internet. Ele se propagou através de uma série de erros do BCD Unix, o sistema operacional, e seus similares, outros que provinham do Unix. O programa clandestino perdeu o controle e afetou o funcionamento de 6 mil dos 60 mil servidores, ou seja, praticamente o quê? 10% da rede foi toda afetada por esse vírus. Morris confessou o crime e foi condenado a 3 anos de liberdade condicional, 400 horas de prestação de serviço à comunidade e pagaram uma multa de $10 mil aos Estados Unidos. Pessoal, esse worm, só para vocês entenderem, a gente vai ter uma aula ainda que eu vou falar um pouco mais sobre a questão de codificação, a questão um pouco mais sobre defesa, aí eu vou ter que
falar um pouco sobre esses códigos maliciosos. Mas o worm, ele, diferente de um vírus, quando se fala vírus, vocês lembram lá das aulas de lógica? Um vírus, ele nasce normalmente de uma falha lógica. Se você cria um algoritmo e nele tem algo, uma falha lógica, como começar a reservar a memória, for aumentando a quantidade de memória reservada, enquanto 1 for igual a 1. Ou seja, essa memória vai ser reservada até preencher toda a memória do seu computador e paralisar um computador. Isso, em base, é algo como um vírus. Mas um worm, ele é mais do que só um vírus. Ele é mais do que deixar uma máquina lenta. Ele é mais do que tentar estragar ali a sua máquina, estragar aquele sistema. Mas ele também consegue se duplicar. Ele consegue se replicar dentro daquela máquina e dentro de outras máquinas na rede. Então, ele tem um poder de infecção muito forte. A grande maioria dos vírus que a gente encontra hoje em dia que causam contaminação, eles trabalham justamente com essas características do worm. O worm é, sem dúvida nenhuma, um dos mais chatos, um dos vírus mais chatos que a gente pode enfrentar. Justamente pela questão da contaminação. Basta que um computador, até mesmo por diversas vezes, esteja em uma rede e ele não tenha proteção, ele acaba sofrendo esse ataque. E esse vírus aqui, esse worm criado, ele, nesta época, 1988, a questão sobre proteção, firewall, não tinha tanta proteção quanto a gente vê hoje em dia, que ele acabou facilmente detonando a rede ali em 10% de seus servidores. O famoso Morris Worm, escrito por um estudante da Universidade de Cornell, infectou cerca de 10% dos computadores conectados à internet na época. Tá ele aí no disquetezinho, ele fica lá no Museu da Computação. Esse vírus, ele utilizou algumas técnicas, como é o caso do DDoS. É um tipo de ataque que a gente vai ver que é a replicação de várias máquinas fazendo requisições para tentar fazer a conexão inicial com outras máquinas. Eu falei até na aula anterior que toda conexão se inicia pelo um aperto de mão, o handshake. É quando eu chego para vocês e falo bom dia, boa tarde, esse é o meu handshake, é o início. E quando eu falo adeus, até mais, é a finalização da nossa rede. Então esse handshake acontece também entre os computadores. E o DDoS, ele utiliza muito disso. Eu posso ter os DDoS os ataques mais simples, que é algo como eu mando 20 milhões de bom dias para uma máquina em apenas 10 segundos. E aí, ela vai conseguir responder? Não, ela vai ficar paralisada, porque tudo isso vai ficar em fila para ela responder. Ela vai ficar tentando responder o bom dia ou até descartar aquilo. E isso é o que faz muitos servidores cair. A gente vai falar ainda um pouco mais sobre esses ataques em aulas futuras. E aí no Morris Worm, ele utilizou técnicas como DDoS, exploits, outra que a gente vai falar, tecnologias furtivas e além disso, outras técnicas também que foram utilizadas aí nesse worm aí, nessa época. Técnicas que esse worm aí, ele era tão poderoso para a época, porque até isso ainda é utilizado muito hoje em dia. Além disso, o caso conclui com a primeira condenação dos Estados Unidos por fraude da informática sobre a lei de abuso, uma lei instituída ali em 86. Não pouco tempo tinha sido instituída essas regras sobre o uso da internet, lei sobre o uso da internet, e aí ele chegou a ser condenado por causa disso. Essa telinha aí, é uma telinha de chat, gente. Um chat dessa época aí era isso. Esse aí é o IRC. Charco Oikarinen cria o Internet Relay Chat, ou simplesmente IRC. Um serviço de bate-papo pela internet. Gente, o IRC foi, nessa época aí, ele era uma febre mesmo. Era uma febre. Quem tinha acesso à internet era uma febre. Meus primeiros contatos com a internet, isso 10 anos depois aí, meu primeiro contato com a internet foi praticamente 10 anos. Foi em 1994. Meu primeiro contato que eu tive com a internet foi aí. E o IRC ainda funcionava muito nessa época. Ainda tinha a internet utilizando muito essa questão dos bate-papos nessa época. E os bate-papos nessa época, mesmo
com o início do HTML, o início da internet 2.0, mas no Brasil isso ainda levou um tempo a mais. Mas o IRC, ele era um tipo de chat, um tipo de bate-papo que existia naquela época que fez muito sucesso. Por quê? Porque você conseguiria se conectar com diversas pessoas pelo mundo. Era uma sala, você entrava ali, existiam diversas salas, você entrava naquela sala e aí você poderia conversar. Tá lá, a pessoa conversando, ó, colocou o nome dela, data, e aí ela poderia conversar com diversas outras pessoas pelo mundo ali, sendo que foram criados dentro do IRC salas específicas para assuntos. Você queria falar sobre tecnologia e entrava ali, queria falar sobre política, entrava em uma certa sala. Então essas salas serviam para isso e o IRC fez muito sucesso ali. Também em 88, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos decide adotar o modelo de referência, o OSI. O DoD, ou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, já tinha ali a Midnet, mas eles resolveram criar ali, começar a utilizar o TCP/IP. Todo mundo utilizava, então eles precisavam disso para seguir uma regra, os protocolos de redes. Mesmo a rede, a Midnet ser uma rede totalmente à parte, mas eles utilizavam isso. E aí, eles utilizavam protocolos idênticos e, desse modo, sempre que um hardware novo fosse criado, ele poderia ser utilizado também junto à rede militar. E vice-versa, a rede militar criava alguma coisa que poderia ser criada junto a outra, junto à rede aberta, à internet aberta. Tudo isso pela a questão do uso das pilhas de protocolos do TCP/IP, essa pilha de protocolo aí que era comum na internet e que a partir ali de 88 também se transformou em algo comum junto ao uso do governo dos Estados Unidos. E aí, como virou um padrão, todo mundo começou a seguir ao uso desse modelo de pilha de protocolos dentro da internet. Pessoal, chegou o momento do nosso intervalo. Vamos lá para 3 minutinhos e a gente já retorna.